Hoje eu vim te indicar os dois últimos romances que eu li e eu gostei muito. Um é um romance contemporâneo e o outro é um romance de época. Antes de tudo, se você é novo aqui, não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no romance de época, Ode à Ruína, ele é o primeiro livro de uma série que se chama Temporada de Escândalos. Até agora já foram lançados 3 livros pela Arqueiro e eu achei uma leitura muito divertida e bem inusitada em vários momentos. Eu acho que é bem diferente de um romance de época convencional. E nesse livro a gente vai acompanhar a Ivory Moore, que ela tem uma empresa em que ela é responsável por acobertar certos escândalos, algumas coisas que poderiam acabar com a honra de alguém, né? Algo que, se fosse parar na sociedade, podia destruir a vida de alguém, né? Porque se acabou com a honra naquela época, a pessoa estava acabada. E aí ela é encarregada de colocar essas coisas debaixo do tapete, fazer com que ninguém saiba o que realmente aconteceu. E nesse livro, a gente já começa se deparando com uma cena bem complicada que ela vai ter que se virar para resolver, porque simplesmente o Conde da Devassidão, que ele é conhecido assim porque ele fazia várias coisas que, né, não era muito bem aceito na época, ele simplesmente é encontrado morto, amarrado na cama de Beatriz Harcourt. Não sei se eu tô falando esse sobrenome certo. Mas quem é ela? É uma jovem, inocente, aparentemente, de 18 anos, e todo mundo achava que ela realmente era inocente até essa situação acontecer. E aí, a Ivory, ela é encarregada de fingir que essa pessoa morreu de uma forma natural, sabe? De uma forma que não fosse tão constrangedora e não acabasse com a honra da Beatriz. Só que ela vai ter vários percalços por aí. Porque nesse mesmo dia, acaba chegando o irmão da Beatriz, que ele trabalha num navio, né? Ele é capitão. E ele estava 2 anos fora e ele resolve chegar justo nesse dia. E aí ele pega essa cena maravilhosa e ele demora um pouquinho ali para aceitar que aquilo ali tem que ser acobertado, né? Porque, primeiro, que ele não quer nem aceitar que a irmã dele estava fazendo alguma coisa com aquele cara. Porque na cabeça dele, a irmã é muito inocente, ela jamais faria uma coisa dessas. E aí gera ali uma discussãozinha, mas a gente já vê que tem uma atração entre o Max e a Ivory, né? Eles ficam ali numa coisa meio, eu te odeio, mas eu estou sentindo alguma coisa diferente. E a gente vai acompanhando todo o desenrolar dessa cena, só que o livro não acaba aí, obviamente, né? A Beatriz sumiu. E aí a Ivory vai ter que procurar essa menina, ver o que aconteceu com ela, porque quando eles chegam no quarto, só tá o cara lá, morto, ela sumiu, ninguém sabe o que aconteceu. E aí eles vão ter que correr atrás, investigar o que aconteceu com ela, se alguém levou, se ela fugiu, ninguém sabe. E aí eles usam uma desculpa de que ela foi pro campo, né, depois que toda a situação ali acontece de saberem do falecimento dele, do Conde. As pessoas falam, não, porque ela foi pro campo pra, né, dar uma esparecida, tudo muito pesado pra ela, tadinha. Só que nesse meio tempo eles estão correndo contra o tempo pra saber o que aconteceu, se ela foi raptada, o que aconteceu. E aí o Max, ele não deixa a Ivory trabalhar sozinha, ele quer porque quer ir atrás e ele quer descobrir também, então eles acabam trabalhando juntos. O Max, ele vai aprender a ser uma pessoa um pouco mais paciente, a agir com mais astúcia, porque ele acha que tudo é chegar e eu vou obrigar a fulana a falar e não dá certo esse meio, né? A Ivory, ela tem muitos contatos, ela tem muitos meios de descobrir as coisas falando com as pessoas certas, e ele vai aprender que isso é uma boa tática, porque nem sempre essa coisa da força, de ameaçar as pessoas e tal, vai funcionar. E aí a gente vê essa atração deles aumentando. E, gente, o livro é muito engraçado mesmo. Em várias partes eu dei risada, mas eu confesso que eu acho que eu dei risada em algumas partes que não era pra ser engraçado, porque tem umas cenas hot, tá? Já deixando avisado aqui. Mas, gente, tem uma cena que, assim, eu acho que eu nunca li aquilo na minha vida. Eu achei hilário. Eu acho que não era pra rir nessa parte, né? Eu acho que não era pra rir nessa parte, mas assim... Enfim, eu vou deixar pra vocês lerem e tirar as conclusões de vocês, mas é um livro que eu gostei demais. Achei uma única coisinha ali irritante, que foi a Ivory toda hora chamando o Max de sua graça. Mas era num nível, assim, eram tantas vezes que eu falei, meu Deus, que coisa mais chata. Não dá pra chamar ele de outra coisa? Fora isso, que é um pequeno detalhe, eu achei o livro muito legal, eu super recomendo. Inclusive, para quem é assinante da Audible, o audiobook tá disponível lá. E como eu já falei pra vocês, eu faço leitura às vezes ouvindo e lendo.
E, gente, foi muito divertido, eu achei a narração sensacional. E eu já quero ler o segundo livro, né, porque eu acho que essa série vai ser muito divertida de acompanhar. Agora, o segundo livro que eu recomendo pra vocês é Como Arruinar um Casamento. E esse livro também é diferente do convencional, porque ele vai falar de um amor diferente, ele vai falar do amor próprio. A gente vai acompanhar a vida da Phoebe, que ela já não tá muito feliz com várias coisas. O trabalho dela, ela só tá levando, assim, porque ela mesmo fala que não fez mais nenhum tipo de artigo, nem nada do tipo, porque ela perdeu um pouco a motivação de escrever. Ela gosta de dar aula, só que ela meio que tá estagnada ali no trabalho dela. E ela tem um marido também que não é lá essas coisas. Eles tentaram ter filho também várias vezes e não conseguiram. Tentaram até fertilização in vitro e ela não consegue engravidar. Então isso é uma grande frustração na vida dela. E para piorar toda essa situação, ela simplesmente descobre que o marido tá traindo ela com a melhor amiga. É pra acabar de vez, né? Quando eu li essa parte eu fiquei bem revoltada. Mas eles acabam se separando, né? Até porque o ex-marido quer viver com a melhor amiga. Nossa, um encontro de almas e não sei o quê. E aí ele sai de casa. E aí ela vai pra um hotel, depois de um tempo, já que isso acontece, né? Ela vai pra um hotel que ela sempre quis ir, só que o marido sempre falava que não queria ir, que era muito caro, que não sei o quê, queria sempre ir nas férias pro mesmo lugar. E ela já não queria mais. Até porque era um lugar que tinha muita família. Então, justamente pelo fato dela não poder engravidar, isso machucava muito ela. E aí ela resolve ir pra esse hotel, caríssimo, ela ia se hospedar só por uma noite, porque ela pretende tirar a própria vida. E aí, gente, quando ela chega nesse hotel, a gente vai acompanhar o desenrolar da situação, porque quando ela chega lá, vai acontecer um casamento. Basicamente, o hotel foi fechado só pra isso. Ela é a única hóspede que não é convidada do casamento que tá ali. E aí, ela acaba falando pra noiva que ela vai tirar a própria vida. E a noiva fica assim, como assim você vai tirar a própria vida? É a semana do meu casamento, você não pode fazer isso, não sei o quê. E aí, elas ficam naquele embate. Só que disso acaba surgindo uma amizade meio diferente, né? E elas vão conversando até que ela começa a fazer coisas com a noiva, ela conhece o noivo, conhece várias pessoas, as amigas da noiva, né? E aí, esse livro é muito interessante porque a gente vai acompanhar os dilemas dela, da vida dela, falando do ex-marido e tudo mais. A noiva e o noivo, a família do noivo que não aceita muito bem a noiva e nem o fato de que eles não vão casar no religioso, isso é um grande problema pra família do noivo, né? Acho que é pra mãe e pro pai. Se eu não me engano, porque eu já esqueci o nome das pessoas, gente, desculpa. Mas isso aí vocês já estão acostumados, né? E aí ela começa a reparar também que a irmã do noivo não gosta da noiva. E elas ficam numa coisa assim, não é nem indiretas, são diretas. E aí a noiva tenta contornar a situação. E uma coisa que a Phoebe repara muito é que a noiva com ela é uma coisa. E quando ela tá com essas pessoas, ela muda completamente porque ela tenta se moldar aquelas pessoas. E aí ela conhece também a filha do noivo, que a filha do noivo não suporta a noiva. Mas assim, gente, coitada, eu acho que realmente ninguém tava indo muito com a cara dela ali. E aí, eu não posso dar muitos detalhes, porque senão vai perder completamente a graça, mas esse livro se trata de relações entre pessoas, sobre a busca em você se amar, de você realmente gostar de você, sabe? De cuidar de você. Porque uma coisa que a Phoebe fala muito no início é que ela não acredita em pessoas que dizem que se amam, de pessoas que dizem que gostam da própria companhia, porque ela fala, como que eu vou me amar sabendo todos os meus defeitos? E aí você vê ela no início falando desse jeito e ela no final, gente, é uma história maravilhosa. Eu gostei muito de acompanhar ela, me apeguei muito a ela, porque ela é uma personagem cativante, você vê ela ali dando a volta por cima. E vão acontecer outras coisas muito interessantes também, que vocês vão ter que ler pra saber. Mas é um livro maravilhoso, e ele é diferente do convencional, porque quem ler vai ver o final, e ele é realmente um final que, pelo menos eu, não li em livros de romance, tá? A gente vê ali pessoas que estão perdidas. Umas estão muito perdidas em relação aos próprios relacionamentos, à vida profissional. Então você vê ali várias questões de várias pessoas diferentes. Os personagens secundários também, eles têm ali as suas camadas, eles são pessoas que a autora, ela aprofundou mais, sabe? Então você conhece mais as questões pessoais deles também. Até da filha do noivo, a gente acaba conhecendo mais ela, sobre o dilema da vida dela e por que ela não gosta tanto assim da noiva. Gente, eu tava editando o vídeo quando eu vi que o meu microfone desligou e ele não
pegou nada do áudio do final do vídeo, então eu perdi 1 minuto e meio da gravação. Mas, enfim, só pra finalizar, eu gostei muito do livro, eu recomendo muito a leitura. O único personagem que eu não gostei mesmo foi o marido da Phoebe, porque eu achei ele um insuportável, um egoísta, e depois ele faz um negócio no final que vocês vão saber por que eu peguei ranço. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Cortou o final, mas eu estou resolvendo aqui enquanto eu estou editando. Eu vou gravar mais resenhas também para trazer para vocês. E é isso. Um beijo e até a próxima.